Bom dia, me chamo Alicia. E o meu nome é Júlia. Nós somos alunos do 8º ano A do CDVA e iremos falar sobre a saúde da criança e os cuidados necessários. Nós vamos abordar temas com profissionais sobre a vacinação, a obesidade, a saúde bucal e a mental das crianças. Clarice, o que é ser criança para você? Brincar, estudar, se divertir, assistir TV, celular, internet e tudo que é de bom. O que você quer ser quando crescer? Veterinário. Laurinha, para você, o que é ser criança? Comer chocolate, brincar no balanço, brincar com brinquedos, tomar sorvete. E o que você quer ser quando você crescer? Professora Professora de quê? de artes. Agora nós vamos passar para a aluna Maria Clara, que irá entrevistar a coordenadora do curso de enfermagem da Unicatólica. Oi, gente, bom dia. Eu sou Maria Clara, do 8º ano A, e hoje a gente vai entrevistar a enfermeira Semiramis com o tema vacinação. Oi, bom dia. Como ela já me apresentou, meu nome é Semiramis, eu sou enfermeira, responsável pela clínica de enfermagem da Unicatólica. É um prazer recebê-las aqui. E com relação ao tema, sobre vacinação, as meninas me perguntaram sobre a importância da vacinação na infância. E aí eu chamo a atenção para essa parte, principalmente para os pais que são responsáveis, para estarem alerta com relação à caderneta de vacinação dos seus filhos, a importância de iniciar essas vacinas cedo. Na infância, a gente inicia o esquema de vacinação ao nascer, com duas vacinas que são muito importantes, que é a hepatite B e a BCG. Por que é importante vacinar os filhos? Porque essas vacinas, que são gratuitas, são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, disponíveis nos postos de saúde e em outros serviços, é importante para prevenir doenças que podem levar à morte. Então, se um pai ou uma mãe deixa de vacinar o seu filho, ele está sendo conivente, está participando de processos que podem levar os seus filhos a adoecimentos. E essas doenças, que são preveníveis por vacinas, podem levar à morte. Então, a vacina tem no sistema, pelo Sistema Único de Saúde, nos postos de saúde, de forma gratuita, O trabalho é só levar a criança e depois o adolescente, e depois adulto, porque não é só criança, para o posto de saúde tomar essas vacinas, de forma a prevenir doenças graves que podem levar à morte. Por que algumas vacinas requerem várias doses ao longo do tempo? Bem, com relação às doses, intervalo, ao calendário de vacina da criança, a gente só considera que essa criança está imunizada, que essa criança não vai ter a doença, esse evento, quando ela toma as doses correspondentes para cada imunobiológico, para cada vacina. A gente obedece intervalos entre as doses de acordo com o mês daquela criança. Então, um exemplo, a vacina da hepatite B, que a criança toma ao nascer a primeira dose. Aí eu cumpro um intervalo de tempo e aí eu vou administrar essa vacina novamente quando a criança tem 2 meses. E depois 4 meses e depois 6 meses, tá? Ela está inclusa na vacina pentavalente. Eu cumpro, de acordo com o que está recomendado pelo Ministério da Saúde, as normas dentro do calendário nacional, para que essa criança esteja protegida e imunizada contra esse agravo, contra essa doença, que foi o caso da hepatite B que eu falei. Se essa criança não tomar todas as doses, ela corre o risco de contrair essa doença. Então, preciso, se não sou eu, Semiramis, que estou dizendo, está dentro das normas do calendário nacional de vacinação, que eu tenho que cumprir um número X de doses a ser aplicadas para que essa criança esteja imunizada. Ou seja, ela não pegue essa doença. Tá certo?
Agora nós iremos passar para a aluna Elissa Mara, que vai entrevistar uma cirurgiã dentista. Bom dia, meu nome é Elissa Mara, do 8º ano A, e eu vou entrevistar a cirurgiã dentista doutora Filomena sobre saúde bucal. Bom dia a todos, meu nome é Filomena Pinheiro, sou cirurgiã dentista, com 39 anos de profissão. Aqui nós atendemos vários tipos de públicos, mas principalmente crianças. Certo. Primeira pergunta: quais os principais cuidados que as crianças precisam ter com os dentes? Na realidade, os cuidados que as crianças devem ter, a cárie é a principal doença que ocorre, né, nas crianças. E a cárie ela depende de 3 fatores. Ela depende da higiene, da alimentação e também tem um fator hereditário. Então, quando a gente vai cuidar, né, da saúde bucal das crianças, a gente tem que intervir nesses 3 fatores. Ou seja, a principal forma de cuidar da saúde das crianças é a prevenção e promoção de saúde, através de instituição de hábitos de higiene, o estímulo a uma alimentação saudável, para que essa criança possa ter uma boa saúde bucal. Todos na infância podem acabar levando à necessidade de um aparelho dental. O uso do aparelho dental, ele não depende só dos hábitos que a gente chama hábitos deletérios, né, que são aqueles hábitos que são prejudiciais à saúde bucal. Porque tem alguns pacientes que a questão é genética, né, são fatores hereditários que vão influenciar em ele ter uma má oclusão. Mas existem alguns hábitos que prejudicam a arcada dentária, né, o crescimento facial, que são o uso da chupeta, chupar o dedo, crianças que têm problemas respiratórios, né, por algum motivo, uma rinite, um problema de adenoide, ele passa a ter dificuldade de respirar pelo nariz e ele começa a respirar pela boca, que a gente chama o respirador bucal. Esse respirador, o ar quando sai pela boca, né, que classifica esse respirador bucal, ele também provoca deformações na arcada dentária, e isso leva a ter a necessidade de utilizar um aparelho ortodôntico. Então, assim, se a criança usar chupeta, o dedo, até os 3 anos de idade, e ela for suspensa pelo menos por volta dos 3 anos, 3 anos e meio, no máximo, às vezes há uma autocorreção, né? Ela consegue recuperar, né, o que deformou da arcada dentária dela. Depois disso já é mais difícil. Aí, geralmente, após a criança permanecer com um hábito deletério acima de 3 anos, 3 anos e meio, é mais difícil ele se autocorrigir. Porque a odontologia, na realidade, com relação à chupeta, a gente reconhece a necessidade de sucção, né? Hoje, com o aleitamento materno, que a mãe que consegue manter a criança só com aleitamento materno, esse é um fator que geralmente ele contribui muito para que a criança tenha uma oclusão perfeita, sem nenhum problema. Mas também não depende só disso, né? Como eu falei, tem alguns fatores que interferem, independente dos hábitos deletérios ou não. Mas é mais ou menos isso. O grande problema são os problemas mais comuns, são esses 3 que eu citei. Agora nós iremos passar para a aluna Cecília, que irá entrevistar a coordenadora do Núcleo de Inclusão do CDVA. Bom dia, meu nome é Maria Cecília, eu sou aluna do 8º ano A e a gente vai entrevistar a psicóloga Natânia. Olá, eu sou a Natânia, sou psicóloga da Unicatólica e dou um suporte para o Núcleo de Inclusão e o Colégio CDVA. Vamos fazer algumas perguntas sobre a saúde mental das crianças. Quais os principais sinais de alerta em relação à saúde infantil que os pais e educadores devem observar? É sempre importante, quando a gente fala de criança, a gente observar a questão do desenvolvimento da criança, né?
como é que está o desenvolvimento, se ela teve algum atraso nesse desenvolvimento ou se durante algum período ela teve alguma regressão, ou seja, algum comportamento que ela tinha, por exemplo, uma falava e parou de falar. Então é um primeiro sinal de que a gente precisa buscar um profissional, né? Outros sinais importantes são a questão de mudanças de comportamento. Era uma criança que se comportava de um jeito e de repente ela começou a apresentar, principalmente, por exemplo, questão de agressividade, muito irritada, com dificuldade nos estudos, passou a ter dificuldade no sono, na alimentação. Então, todos esses são sinais de que é importante também procurar uma orientação profissional. Uma criança também que ela não consegue gerenciar muitas emoções dela, também é interessante, né? Ela não sabe se expressar, não sabe como reagir às situações, reage de forma às vezes muito intensa a situações que não necessariamente precisaria daquela intensidade toda. E também são alguns aspectos que seria interessante conversar com um profissional sobre. Quais práticas diárias podem ser adotadas pelos pais para promover o bem-estar emocional de seus filhos? Uma primeira prática que é extremamente importante é o autocuidado. O pai, a mãe, o responsável, eles também precisam se cuidar para que eles possam estar passando para a criança uma relação saudável, né? Uma estabilidade emocional. Então, assim, eles precisam se cuidar também, a saúde dos pais é importante. Ter atenção, ter cuidado nos comportamentos dos filhos, conversar com eles, né? Propiciar um espaço onde a criança se sinta acolhida, que ela consiga falar sobre como ela está se sentindo, o que é que aconteceu, como é que ela se comportou. Então, assim, quando você cria um ambiente acolhedor, a criança ela vai cada vez se sentir à vontade para falar e o pai e a mãe podem ensinar ela sobre as emoções, sobre como ela pode gerenciar melhor essas emoções, né? Ter cuidado com a questão das telas, né? Olhar, observar o que as crianças estão assistindo, o tempo que elas fiquem, propiciar outras atividades para elas fazerem, né? Outros jogos, outras brincadeiras que elas possam estar fazendo, que vai contribuir mais no desenvolvimento delas, né? Hoje em dia a gente tem vários jogos pedagógicos, brincadeiras que as crianças podem estar fazendo além das telas. Propiciar um espaço, um momento de qualidade com as crianças, né? Eu sempre brinco com os pais e digo assim, às vezes o pai, o responsável, precisa sentar no chão e brincar realmente com os filhos, né? Então, assim, ter esse momento de qualidade junto vai propiciar um espaço, um ambiente mais acolhedor e seguro para a criança, né? Ensinem sempre as crianças a resolver os conflitos, a resolver problemas, a encontrar saída, encontrar estratégias para as coisas, né? Não dar só a resposta para elas, né? Então, assim, os pais eles podem sim exercitar isso em casa, no dia a dia, ensinando. De que maneira o uso excessivo de tecnologias e redes sociais podem afetar a saúde mental de uma criança? Hoje a gente sabe que a utilização das telas de forma excessiva, ela vai impactar diretamente, tanto no desenvolvimento cognitivo, como nas habilidades sociais da criança, né? Uma criança que ela faz o uso de telas de forma excessiva, ela pode apresentar dificuldade na concentração e na atenção, ela pode ter dificuldade nas relações pessoais, ela pode ter uma dificuldade em resolver conflitos, resolver problemas, ela pode ter dificuldade na questão da comunicação, né? Porque ela está muito mais relacionada, muito mais interagindo muito mais com tela do que com o mundo real, né? E isso também vai ocasionar o que hoje a gente já entende e sabe que as telas podem fazer, que é a questão da dependência, né? Hoje a gente sabe que as telas,
elas podem sim gerar dependência, né? Uma criança, ela começa a assistir, ela vai querer mais e mais e mais e mais, cada vez mais, podendo ser um risco e tornar até um vício, né? Então, assim, as telas, elas podem ser utilizadas, mas elas precisam ser utilizadas com prudência, né? Principalmente para a criança, que ela é um ser em desenvolvimento, ela está se desenvolvendo, então ela está aprendendo ali, ela não sabe muitas vezes o que ela está assistindo ali, o quanto que aquilo é real ou não é. Então precisa que nós adultos, ele ensine, tenha controle do que ela está assistindo, saiba se aquele filme ali, ele passa um conteúdo bom, educativo, ou se não, né? Então, assim, como criança, como nós aprendemos muito por meio da observação, então a tela, o vídeo que ela está assistindo, ela vai aprender também. Então a gente tem que ter sempre muito cuidado. Os pais, os responsáveis, eles têm que ter muito cuidado com o que as crianças assistem, com o tempo que elas passam assistindo, para que isso não seja prejudicial para elas. Agora iremos passar para a aluna Jaqueline, que irá entrevistar uma profissional da pediatria, Silvana Brito. Bom dia, meu nome é Jaqueline do 8º A e hoje a gente vai entrevistar a pediatra Silvane Brito. Sendo pediatra, é comum ver crianças obesas? Sim, hoje, infelizmente, sim. Há 36 anos atrás, quando eu me formei, a gente tinha uma grande quantidade de crianças com desnutrição. Então, inclusive aqui em Quixadá nós tínhamos a creche lá da Rainha da Paz que atendia essas crianças desnutridas. A gente tem uma ONG lá em Fortaleza, que é o IPRED, que trabalhava só com crianças desnutridas. Hoje é uma raridade muito grande a gente encontrar uma criança desnutrida. Normalmente é uma criança que tem algum problema cardíaco e por conta desse problema ela não consegue ganhar peso, ou numa raridade também muito grande, uma criança com refluxo que pode ter uma desnutrição. Mas hoje o dia a dia da gente como pediatra, infelizmente, é crianças acima do peso ou então já com obesidade e obesidade mórbida. Quais são os mitos mais comuns sobre a obesidade? Os mitos mais comuns sobre a obesidade é: eu já nasci gordinho e eu sou gordinha porque sempre fui gordinha, né? A obesidade, em 99% dos casos, ela está relacionada a uma má alimentação, tá? Você tem casos, claro, de pessoas que têm problemas das glândulas e que por conta disso têm uma obesidade que não é o normal, né? Na maioria das vezes, as pessoas, elas engordam porque elas comem acima do que deveriam, né? É uma matemática simples. Eu tenho que botar para fora tudo aquilo que eu como, mas se eu não consigo colocar isso para fora, eu vou cada vez acrescentando mais e mais e mais, né? Então eu acho que o maior mito com relação à obesidade é de que é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, né? Isso não é verdade. Na hora que você se dispõe realmente a se amar e a fechar a boca e a não... Porque muitas vezes nós temos um paladar infantil. A criança é aquela que ela não tem noção do que é bom para ela. Ela quer que a vontade dela seja satisfeita naquela hora. Tá com vontade de comer pipoca, eu vou comer pipoca. Tô com vontade de comer pizza, eu vou comer pizza. E não meço as consequências dos meus atos, né? Então, uma das coisas do ser adulto é você ter a saber que você tem limites, tem direitos e tem limites. E você ter isso com relação ao seu corpo, né? Neste gráfico, é possível perceber que a região com maior índice de obesidade do Brasil é a região sul, com 11,52%.
Em segundo lugar, a região Sudeste, com 10,41%. Em terceiro lugar, a região Nordeste, com 9,67%. Em quarto lugar, a região Centro-Oeste, com 9,43%. E em quinto lugar, a região Norte, com 6,93%, sendo ela a menor região do Brasil com índice de obesidade. Na imagem a seguir, é possível ver que 1 em cada 10 crianças brasileiras de até 5 anos está com peso acima do ideal, 7% com sobrepeso e 3% já com obesidade. Obrigada a todos os profissionais e a todos que contribuíram ao nosso trabalho. Obrigado por terem assistido até aqui. Tenha um bom dia!